Vida Vivida de hoje recebe o fundador da Toca do Vinícius, que é o centro de referência da Bossa Nova em Ipanema. Durante os seus 40 anos de carreira como professor, ele sempre se envolveu com questões sociais e culturais. Aqui conosco, Carlos Afonso. Carlos, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Seja bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite. Uma grande alegria e eu é que agradeço. À sua disposição, Dani. Para começar o nosso bate-papo, como é essa história de cabelo bossa nova, é isso mesmo? A história capilar é curta. Anos 60, meu tio, todo mundo tem um tio que leva a gente as primeiras vezes para os primeiros lugares, e esse tio tinha esse papel, e ele chegou em casa dizendo que ia me levar para o barbeiro para mudar o meu penteado Elvis Presley, que consistia num farto tupete, né, num penteado bossa nova, que consistia exatamente em derrubar aquela cabeleira de então e fazer repartir e fazer para o lado o cabelo baixinho, quer dizer, simples, como um templo grego, como a bossa nova. Bem, Carlos, agora que eu matei minha curiosidade, os nossos telespectadores também vão conhecer um pouco mais da sua história? Vamos! Filho de pais portugueses, Carlos Afonso nasceu no Rio de Janeiro. Casado há 37 anos com a professora Natalina, ele tem 3 filhos, Leila, Aline e Carlos Alberto. Carlos Afonso começou a carreira de professor aos 20 anos. A partir daí, administrou mais de 30 escolas públicas no Rio de Janeiro. Em 93, ele ganhou a medalha Pedro Ernesto por serviços prestados à cultura. E em 2009, recebeu da Escola Naval o brasão do cinquentenário da Bossa Nova. Então, Carlos, como surgiu essa paixão pela Bossa Nova? Dani, eu não sei exatamente como se deu, porque éramos todos garotos, estamos no final dos anos 50, e eu lembro perfeitamente que eu ouvia Juca Chaves cantando num rádio, com aquela voz minimalizada, cantando coisas engraçadíssimas. O apelido dele, para você ter uma ideia, era Menestrel Maldito, porque era verdadeiramente um sátiro, né? E João Gilberto. E eu ouvia João Gilberto numa rádio, Juca Chaves no outro, e ouvia o meu pai dentro de casa dizendo o seguinte: eles não cantam nada porque não têm voz. Então eu descobri que, para o meu pai, cantar bem ou cantar mal estava muito ligado ao ter ou não ter uma voz forte. Era aquele conceito operístico contra o qual a Bossa Nova já se pronunciava. No palco, dizia o João Gilberto, a voz é tão importante quanto os outros instrumentos. Portanto, na linguagem de hoje, ele certamente diria: vamos baixar a bola. Acho que a Bossa Nova entrou sem pedir licença e sem bater na porta. E quando eu dei por ela, já estava instalada e muito à vontade dentro de mim. Isso fez com que o senhor criasse um centro de cultura da Bossa Nova, um centro de referência da Bossa Nova? Sem dúvida. Eu diria para você que desde garoto até, digamos, o bater na porta da terceira idade, como é hoje, né? Eu sempre tive um centro de referência da Bossa Nova, com caras diferentes, nomes diferentes, momentos diferentes, mas sempre fazendo a mesma coisa, né? Hoje, de maneira formal, o Centro de Referência da Bossa Nova existe como instituição sediada aqui em Ipanema. Falando em nome, o Centro de Referência da Bossa Nova é Toca do Vinícius, não é isso mesmo? Por que esse nome, Toca do Vinícius? Na realidade, Dani, o Centro de Referência da Bossa Nova, ele é a instituição mais ampla e ele tem uma livraria chamada Toca do Vinícius. Essa livraria foi a sementezinha a partir da qual nós plantamos durante 15 anos informalmente e durante os 2 últimos anos já formalmente o Centro de Referência, como se tivéssemos um cômodo, a Toca do Vinícius, e construíssemos a edificação inteira em torno e a partir deste cômodo. A Toca do Vinícius nasceu, que oportunidade maravilhosa! Nos anos 60, aqueles anos 60 do cabelo bossa nova, né?
nós ouvíamos uma rádio chamada Rádio Tamoio, em que o locutor, o apresentador do programa, inesquecível, Humberto Reis, ele dizia assim: Tamoio, música, exclusivamente música. E depois de tocar as músicas, ele se impunha acreditar o compositor e o autor, e não falhava. E sabe quais os nomes que ficaram mais gravados aqui nos dois ouvidos e depois na cabeça e no coração? Menescal e Boscoli. Com essa voz toda, o senhor já pensou em ser narrador, ser cantor? Olha, estou considerando a hipótese, entendeu? Com muita seriedade, mas também com muita serenidade. O Ronaldo Boscoli, em 1993, já eu adulto, veja você, quis o destino, me convida para conversar na casa dele, lá na Barra da Tijuca, e me propõe fazermos juntos aquilo que ele já idealizava há muito tempo, a Casa da Bossa Nova. Saí da casa dele, honradíssimo com aquela reunião, honradíssimo com aquele convite, para mim inesperado por partir dele, um guru dos anos 50 e 60, e aí conversei com minha mulher e com meus filhos e partimos para fazer a Toca da Bossa Nova, uma livraria de música que vai vender livros e discos para não precisar passar pires, bater na porta de ninguém, viver com independência, fazer o que julgávamos que deveríamos fazer. E, de repente, a Toca da Bossa Nova, na beiradinha da criação, virou Toca do Vinícius em função de uma circunstância pessoal minha, uma circunstância de época, cujo sinônimo seria uma bandeira que eu já hasteara há muito tempo e resolvi, na marca do pênalti, chamar de Toca do Vinícius, né? Você conheceu o Vinícius pessoalmente? Olha, adoraria dizer para você que eu era assim com ele, pois jamais estive com ele nessa distância que estamos aqui, jamais conversei, dirigi-lhe a palavra ou vice-versa. Eu ouvia no bar, bebendo ou passando com amigos, ou ouvia num show, e foram muitos os shows, mas eu não tinha a vontade de assediar, muito francamente, e também não me preocupava em fabricar situações. Se acontecesse um dia de estarmos falando, isso aconteceria de forma natural, como acabou acontecendo com todos os demais. Carlos Lira, Ronaldo Boscoli, Roberto Menescal, Tom Jobim. Com o Vinícius não deu tempo. O Vinícius, ele tinha muito mais idade do que todos nós. Que pena, né? Pois é, e acabou, inclusive, se arrancando na frente da gente, né? Mas a gente vai se falar em algum outro momento, né? Nós vamos para o intervalo agora e eu gostaria que você cantasse pra gente uma música da Bossa Nova, sua paixão. Uma palhinha pra gente. Cantar uma música, né? Olha aqui, ó, o hino da Bossa Nova, pronto, o hino, né? O metatexto da Bossa Nova. Se você disser que eu desafino amor... Pronto, essa frase musical é suficiente para os meus poucos pendores artísticos. Não desafinou, então vamos para o intervalo. Tá o Vida Vivida vai para um rápido intervalo e voltamos já. Fique com a gente. O Vida Vivida está de volta conversando com Carlos Alberto, que é o fundador da Toca do Vinícius, centro de referência da Bossa Nova em Ipanema. Carlos, como estávamos falando no bloco anterior sobre a Toca, o que as pessoas podem encontrar na Toca do Vinícius? Basicamente, uma livraria de música, então ela disponibiliza para os visitantes partituras, métodos, teorias musicais. Quando partituras de música brasileira, eu segmento dessa forma, né? E também a parte histórica, biografias, histórias da música, songbooks e também CDs. Então, eu tenho um pouquinho do choro, a nossa mais antiga manifestação musical. Eu tenho o samba, que tem precedência sobre tudo, o samba tocado, cantado da forma tradicional. E eu tenho o samba executado da forma bossa nova, que é exatamente o eixo do nosso trabalho. Portanto, o nome do nosso projeto, inclusive, que é um nome que a gente não divulga, não coloca, é precisamente Bossa Nova Ipanema Rio, que é o tripé de sustentação de tudo aquilo que a gente faz ali. Bem, a gente sabe que você sempre esteve envolvido com questões sociais, culturais e apaixonado por música. Você acredita que a música pode contribuir para uma sociedade melhor?
total convicção, né? Inclusive, o fato, realmente, o que você acaba de dizer, você acaba de reconhecer a atuação política da gente, claro, em relação à cultura, né? E esse tem sido o nosso papel político, nosso papel junto à sociedade. Quer dizer, é levar-lhe a boa nova sob forma de bossa nova. É preciso dar aos segmentos mais populares da sociedade, é preciso verticalizar na pirâmide esse contato com a bossa nova. Nós precisamos promover esse contato. A sociedade ganha com isso. Quanto à música em geral, claro, eu não tenho ilusões. A música não vai resolver os graves problemas sociais, não é brasileiros não, da grande sociedade humana. Mas ela tem um papel muito forte. Ela vai contribuir para essa solução, mesmo que não isoladamente. Ela contribui para isso, pouco que seja, na promoção da paz. E acho que isso é indiscutível. Qualquer pessoa pode visitar o acervo da Toca, do Vinícius? Claro. No segundo piso da Toca do Vinícius tem aquilo que nos é mais caro, eu poderia dizer quase que a razão de ser da própria livraria, que é um museuzinho, chamado Museuzinho Bossa Nova Ipanema Rio. É um museuzinho pequenino, num espaço pequenino, mas que só tem peças originais em permanente exposição para contato com o público. Quantas peças, mais ou menos, você tem nesse museu? Hoje, em torno de 500 peças. Começamos com meia dúzia de peças, coisas que algumas delas eu trazia desde a minha adolescência, para você ter uma ideia. Ivan Lins, que era meu vizinho quando garoto, ele me deu de presente a primeira peça do museuzinho que um dia eu teria e acabei fazendo, reformando, né? Que é o Museuzinho Bossa Nova Ipanema. Foi um livro, uma primeira edição que eu nunca vi igual, né? Da antologia poética, exatamente do Vinícius de Moraes, que era, digamos assim, um barato na minha adolescência, né? E essa foi a primeira peça. Então, juntando desde então, depois alguns amigos se entusiasmando com a minha determinação em manter aquilo em contato com o público, de forma itinerante, correndo escolas, fazendo palestras, rede municipal de ensino, universidades, e as doações para o museuzinho foram chegando. O acervo cresceu de tal forma que eu fiz uma reforma no segundo piso da Toca. É tudo pequenininho, quando eu falo segundo piso, são 45 metros quadrados, né? Então, fizemos ali uma sala dos anos 50. Piso dos anos 50, teto com a cara dos anos 50, rádio vitrola GE dos anos 50, barzinho anos 50. Para marcar. Para reaplicar as peças, que vamos reinaugurar, acredito que no meio do ano, mas no contexto em que as crianças, inúmeras crianças, sem conta, que visitam, elas não mais terem contato apenas com a peça, mas com a ambiência em que aquela cultura floresceu. Essas visitas precisam ser marcadas? Tem que marcar horário antes, agendar? Eu faço questão, não exatamente a questão do agendamento, eu faço questão que o professor ou professora responsável, antes, vá sozinho à Toca, porque a Toca tem uma dimensão institucional deste tamanho, mas ela é só fisicamente uma toquinha, ela é deste tamaninho. A Toca tem as portas abertas de domingo a domingo desde sempre. Ela vai fazer 17 anos em setembro, agora de 2010. Esse tempo todo de paixão pela Bossa Nova, com certeza você deve ter feito grandes amigos, não? Ah, sem dúvida. Tem alguém que te ajudou durante a sua carreira, sempre te incentivou? Quanta gente. Puxa, o que não faltou? Eu sou uma pessoa de sorte. Então tem um recadinho para você, vamos ver? Vamos ver. Conheço há muito tempo a sensacional figura que é o Carlos Alberto e há muito tempo eu acompanho todo o trabalho que ele vem fazendo de preservação da Bossa Nova, principalmente, mas de toda a MPB, na Toca do Vinícius, e nos últimos anos também espalhando o seu raio de ação. Seja um trabalho sensacional que ele faz. Eu já participei várias vezes de vários eventos, tive essa felicidade. Carlos Alberto, um beijo, te amamos, meu querido. Vitor Biglione, um dos maiores músicos do Ocidente, aqui no Brasil. Sem dúvida alguma, nós devemos reverenciá-lo, porque sem ter nascido no Brasil,
Vitor Biglione veio para o Brasil muito cedinho, muito pequeno, mas ele é argentino de nascimento. E se considerarmos isso, diríamos o seguinte: dos músicos estrangeiros, ninguém jamais gravou música brasileira com a quantidade qualificada que Vitor Biglione. E ouvir e ver isso do Vitor, muitíssimo obrigado. Mas ainda não acabou. Tem mais alguém querendo falar com você. Eu respondia na televisão, num programa sobre Noel Rosa. Sobre Noel Rosa. E era aquele programa de pergunta e resposta e tal. E toda semana eu estava lá. Aí encontrei o Carlos Alberto na televisão. E aí a gente conversou, aí vimos que tínhamos várias afinidades. A gente gostava de música popular, somos vascaínos e suburbano. Na época o Carlos Alberto Afonso não era ainda de Ipanema, era de Madureira. E eu descobri nele o seguinte: é um carioca perfeito, né? Bom caráter, é um cara que é empresário e todo mundo gosta dele. Eu acho que os funcionários dele devem adorar ele, porque ele é aquilo que o Tom Jobim falava do Frank Sinatra, é um boa praça. E hoje, eu diria, já que nós estamos comemorando 40 anos de amizade, eu diria que para lá de um querido amigo, é um maravilhoso irmão. Sérgio Cabral, outra surpresa espetacular, esse programa a que ele se referiu, e uma vida muito agitada, uma vida muito rica em acontecimentos, como o Sérgio Cabral, um dos maiores historiadores da música popular brasileira, e com participações, biógrafo, quer dizer, uma figura como ele, né? Na realidade, que bom que ele ainda lembrou de tanta coisa, né? Na realidade, eu participava com ele desse programa. Ele respondia sobre Noel Rosa e eu respondia sobre literatura portuguesa na época. Muito obrigado. Que homenagem que você me fez. Muito obrigado. Né? O Vida Vivida vai para um intervalo e voltamos já. Fique com a gente. O Vida Vivida está de volta com seu terceiro e último bloco, conversando com Carlos Afonso, fundador do Centro de Referência da Bossa Nova, Toca do Vinícius, em Ipanema. Carlos, fala pra gente um pouco sobre a Calçada da Fama de Ipanema. No final dos anos 60, havia um restaurante chamado Pizzaiolo. O dono do restaurante, infelizmente já falecido, Joaquim Campos, um cearense arretado, ele foi muito sensível à sugestão de um jornalista, porque o restaurante na época era frequentado por jornalistas, políticos e tal, né, artistas, né? Ele foi muito sensível à sugestão de um jornalista fantástico, Reinaldo Jardim, que inclusive participou do Pasquim, poeta maravilhoso. O Reinaldo disse o seguinte: escuta, se na Califórnia tem a Calçada da Fama, por que em Ipanema não? E aí convidaram uma menina que estava começando a carreira e morava ali por perto para gravar as suas mãos numa placa de cimento. Isso foi em agosto de 1969. A menina foi a Maria Bethânia. E naquele momento começou a Calçada da Fama a existir como um monumento de autoconstrução. Porque é aquele monumento em que o próprio homenageado, o próprio registrado, faz a sua obra, grava a sua obra, ele grava as suas mãos, depois ele escreve o seu nome, ele data com a sua letra, né? Ele constrói a obra. O Pizzaiolo durou até 1997 ao todo, no mesmo lugar só até 92. Depois ele voltou para o local de origem, na própria Montenegro, e em 1997 desceu as portas, deu a sua missão como cumprida, e 19 placas foram gravadas pelo Pizzaiolo e ficaram guardadas. Eu, amigo tanto do dono do Pizzaiolo como daquele ipanemense que se associou às placas do Pizzaiolo, chamado Caio Mourão, eu insistentemente, procurando Caio Mourão e Campos, um dia fui ouvido e eu absorvi essas 19 placas, mais os pôsteres, os convites, todo o material que eles tinham na época. Transformei as 19 placas, hoje são 93 placas e continuamos gravando. Como você escolhe
essas mãos tão famosas? Foram gravadas as mãos da Maria Bethânia, mas também do Sérgio Cardoso, da Tônia Carreiro, né? Também do Paulo Gracindo, do Mequinho, enxadrista, do Grande Otelo, né? Do Jardel Filho, que eram atores também do cinema, né? Do Chacrinha e do Ayrton Perlingeiro, que eram apresentadores de televisão. A Calçada da Fama, eu acrescentei o de Ipanema, né? Ela é o processo de monumentalização da produção local ao longo de 5 gerações, quer no futebol, Bellini, Zico, Roberto Dinamite, quer no cinema, no teatro, na música, e fomos gravando Chico Buarque, Carlos Lira, Roberto Menescal, Leni Andrade, Peri Ribeiro, a Garota de Ipanema, Elô, a Garota de Ipanema do filme, Márcia Lessin, e tantas outras altamente representativas. Então, Carlos, com tantos afazeres, né? É verdade. Tantos projetos, você ainda encontra tempo para diversão? Eu posso garantir a você que estico o meu fio tanto quanto posso e às vezes até além do que deveria. Não, a família tem participação junto. Também nisso, na Bossa Nova, com você, Dani, Neto? Eu sou um homem movido à família. A gente tem um recado para você. Vamos ver? Vem recado. Se eu tivesse que descrever meu marido em 2 palavras, eu falaria determinação e dinamismo. Eu conheci o Carlos quando eu tinha 17 anos e ele 21. Ele era coordenador geral da Escola Normal Colégio Atenas, onde eu estudava. Já naquela época, ele era um furacão. Tudo que ele faz hoje, ele sempre fez. Sempre foi dinâmico mesmo. Foi exatamente com 21 anos que era a época dos festivais. Então ele promoveu o primeiro festival da Escola Normal do Colégio Atenas. Mas dos jurados já faziam parte Elisete Cardoso, Ivan Lins, foi uma coisa muito bonita. Eu lembro de eventos com o Grande Otelo, com o Alcir do Vasco, ele sempre foi muito agitado. Eu não conseguiria não apenas existir biológica e culturalmente se não houvesse uma família gerando, e não conseguiria me manter vivo se existisse o calor de uma família me cercando e me sustentando. A relação com a família é sempre importante, né? Família é a base de tudo, que seria das nossas vidas se não fosse a nossa família, na verdade. Você pode fazer uma consideração final para quem está te assistindo, alguma dica? Eu tenho uma mensagem, sim. Quando achar que falta determinação, capricha no talento, para que a dose se equilibre. E quando você achar que falta talento, capricha na determinação. A química perfeita é indiscutivelmente talento e determinação. Ok, Carlos, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Você é sempre bem-vindo. Obrigado. Né? Esse foi o Vida Vivida de hoje. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, envie um e-mail para tvuniversidade@universidadetambemcom.br.